Rita, hoje é o mesmo papel que tinha antes. Que tinha o padre nos anos 50, 60. A gente ia para o confessionário do padre falar das nossas mazelas. Que tinha o professor, a professora que era amiga, que você levava a maçã. Hoje as relações ficaram mais distantes porque a gente está mais individual. A gente não é mais, a gente não funciona no coletivo. A professora não é a mesma. Não é a professora que mudou. Ela se profissionalizou muito, né? Exatamente. Nós hoje, bendita profissionalização também, nós temos que nos tornar... Hoje a gente não para de estudar na graduação, a gente tem que fazer pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, MBA, mestrado. A gente não para mais no segundo grau, igual meu pai parou no segundo grau. Hoje a gente tem que fazer várias faculdades, várias pós-graduações. Bendito isso, porque o interessante não é criticar, eu acho que a gente tem que entender como que a gente está inserido nesse mundo. Nós percebemos que a professora, ela perdeu o prazer de ser profissional educador. Aquele papel, né? Aquele papel que... Porque vai se perdendo, né? Eu me lembro que elas tinham uma confiança, principalmente das meninas, elas tinham uma confiança superior das mães. Porque, olha, o psicólogo no Brasil tem só 44 anos, que profissionalizou o psicólogo. Antes do psicólogo, o professor era o psicólogo. Ele funcionava como escuta, como ajuda, como devolver a questão dos adolescentes que estavam chegando com as dúvidas do que está acontecendo, aquela revolução que acontece na adolescência de 12 a 20 anos, que é normal. Eu não creio que adolescente é aborrecente. Adolescentes são seres humanos que estão vivendo crises normais, totalmente normais. Depois, com 40 anos, a gente tem de novo a mesma crise da adolescência. Olha que coisa horrível. Como assim? Explica. O ser humano, quando está com 40 anos... Vamos dar um exemplo da Leila que se suicidou, essa artista que se suicidou. Porque ela estava vivendo a adolescência tardia. Ela não, hoje eu li no jornal que ela não queria envelhecer. É uma adolescência tardia. Ela lá de 12 a 20 anos, ela não deu conta de viver toda a crise da adolescência que tem que viver. É normal e tem que viver. Para superar. Para superar, para viver, para avançar, para ir para a nova fase. E o ser humano vai vivendo fases, né? A gente é criança então, até 12 anos. Então, quem tem uma adolescência muito feliz, exageradamente feliz, ela só está retardando... Hã? Ela está bem. É o contrário, Nani. Se de 12 a 20 você foi bem revoltado, que bom, que bom. Tem que ser, porque aí você entra na juventude com 20 anos, que ser jovem é de 20 a 30. Perfeito, sabendo o que você quer, o que você não quer. Quando você tem 30 a 40, que você começou a ser adulto, você está mais equilibrado. Você não está tendo o contrário, adolescência tardia. Hoje a gente tem uma figura que chama adultocente. Esse que é a anomalia. Esse que é o doente. Adultocentes são aqueles seres humanos de 40 para frente ou de 30 para frente que não conseguem ainda se achar, não sabem quem eles são. Eles não sabem que curso que eles estão fazendo, eles estão vivendo dentro com papai e mamãe, porque hoje a gente está vivendo mais, né? Bendita tecnologia que faz nossos velhos. Olha, Hebe Camargo, 80 anos, jovem. Silvio Santos, 79 anos, cheio de garra. Isso é bom estar inserido nessa sociedade que a gente não precisa morrer com 40 anos. Se a gente estivesse dando essa entrevista nos anos 40, a nossa faixa etária a gente já estava quase comprando o ingresso para a morte. O ser humano estava vivendo pouco. Então, essa adolescência tardia é fruto de viver mais. O ser humano ali de 12 a 20, ele não soube se enfrentar, ele não teve preparo para passar pela adolescência, aí ele fica congelado ali. Aí ele vai vivendo... Você falou dos 30 aos 50, como é que é? Dos 40 aos 50? Vamos botar de 30. Tem muito ser humano com 30 anos que já deveria ter definição na vida dele, ainda não sabe o que ele quer ser. Ainda começa um curso e larga, começa outro e larga, começa outro. Ainda vive com pai e mãe, ainda depende dos pais. O pai ou a mãe só falta dar mamadeira ainda para ele. Dá mamadeira tipo suquinho. O filho fala, traga o suco. Aí a mãe vai correndo levar o suco. E esquece que aqueles... Eu gosto muito de uma fala do Isamitiba, um terapeuta. Aliás, você está com o livro? Eu estou com o livro. O último dele? O último dele, Família de Alta Performance. Eu gosto de todos os livros dele. Ele e tantos. Que fala o seguinte, o ser humano não pode ser parafuso de geleia. O que é parafuso de geleia? Qualquer aperto da vida, ele se desmancha. Nós temos que viver a adolescência. Por isso que o pai e a mãe têm que funcionar como terapeuta dentro de casa. Se seu filho está rebelde, senta e conversa com ele. Não adianta espancar, porque espancar não vai resolver nada. Não adianta proibir de várias coisas. Tem que sentar e conversar. No segundo momento que são os limites. Isso a gente tem que perceber. Tem um livro do Isamitiba que fala limites na medida certa. E essa questão... não, continua. Limites na medida certa é você saber dar o afeto e dar o não. Saber dar o afeto que eu ia e o entrar. não. Essa questão exatamente da autoridade dentro de casa. A casa, ela tem que ser democrática, mas tem que ter alguém que manda, não?
Isso funciona, sempre funcionou, não foi? Vamos falar, em vez de mandar, liderar, Nani? O que você acha disso? Liderar já é um Porque mando mais nobre. É um mando certo. Nós, até os anos mais 80... legitimado. Até os anos 80, a gente era gerente. O que é gerente? Gerente é a função e a pessoa impõe pelo mando. Porque tem 3 tipos de liderança, né? Tem a laissez-faire, autoritária e democrática. Até os anos 80, eu acreditava que funcionava muito a laissez-faire, aquela, não quero nem saber, o autoritarismo. Hoje a gente está funcionando com a liderança mais democrática. Então, eu creio que o pai tem que ser democrático, ele tem que sentar para ouvir, ele tem que ouvir as novas demandas, ele tem que entender o que o filho dele está vivendo. Não adianta o pai dar um de retrógrado e falar, não, no meu tempo eu obedecia meu pai só com o olhar. Mas nós não estamos vivendo mais esse tempo. Só se a gente morrer. Aí acabou o nosso tempo. A gente está vivendo um novo tempo, uma nova era. 2010 está às portas. Nós já estamos vivendo uma forma diferente. Então, o pai, a mãe, tem que sentar e ouvir. Tem que ser terapeuta. Tem que funcionar como terapeuta. O programa está terminando. Como você é consultora, você quer dar o e-mail da sua... Gostaria. É CCAP. CCAP com 2 P's, @terra.com.br. Pode falar uma vez que a gente vai escrever embaixo ali. Tá bom, então, a psicanalista Cássia Rodrigues, que é especializada em terapia familiar, falando aqui sobre a família, grande questão hoje colocada no centro do debate por aí. Obrigado, então, volte sempre aqui, viu, doutor?